Rapaz, tudo começou em 1900 e... Tô brincando. Eu acho que, pelo menos, o primeiro contato que eu me lembro e que foi muito importante pra mim, relevante, foi quando o meu irmão alugou o DVD Use Your Illusion do Guns N' Roses. O 2 especificamente. Quando eu vi Axl Rose correndo pelo palco de cueca, eu fiquei doido. E eu disse, meu irmão, isso é muito massa. Tanto é que eu peguei um cabo de vassoura, fiquei de cueca de 9 anos de idade no meio da casa, correndo por todo lado. E aquilo foi muito mágico pra mim. Eu acho que foi o primeiro contato que eu tive, principalmente com um estilo que eu gosto muito, que é o rock. E desde então eu comecei a me interessar mais, né, por outras bandas também, como Kiss, Scorpions, muito por influência de amigos que o meu irmão tinha naquela época. E dentre esses amigos tinha um cara que tinha um violão, que até hoje eu lembro, ele jogou esse violão e foi tocar uma música do Red Hot. Foi a primeira música que eu pedi para ele me ensinar. E desde então aquilo ali foi mágico para mim. Eu descobri um outro mundo que eu vivo esse mundo até hoje. Bom, no início de tudo, quando eu comecei a atuar de maneira profissional nesse ramo, que eu acho que é mais ou menos 2015 para 2016, eu precisava me adequar ao espaço que eu atuava, né? Principalmente aqui no interior, onde o estilo musical é um pouco diferente do estilo que eu gosto, inclusive do estilo que eu apresentei aqui. Então, eu precisei de fato me adequar, né? Tocar esses outros estilos. E o que culminou nisso foi que eu, de certa forma, perdi um pouco de identidade, né? Um pouco de autenticidade sobre o que eu acreditava que seria a minha música, né? Mas foi bacana que ao longo desses anos foi um processo bastante natural essa transição de tocar músicas que abrangem um maior número de pessoas até trazer essa essência mais pessoal e mais intimista que por mais que tenha sido um pouco amedrontador, né, caminhar para esse outro nicho, isso começou a revelar um pouco mais da minha essência do que eu acreditava e por trazer essa verdade, isso conectou com outras pessoas. E hoje, graças a Deus, grande parte dos shows que eu faço, grande parte da agenda que eu movimento, ela gira em torno desse estilo musical que eu apresento atualmente, né? O que realmente eu dialogo, a minha essência, a minha verdade. Então, o desafio que eu encontro nesse sentido foi justamente esse de você conseguir falar a verdade, você trazer a sua essência, mas que isso dialogue com o grande público, né? É muito difícil responder essa pergunta porque acho que principalmente na música a gente vai muito de sensação de sentimento, do estado de espírito do momento, e isso acaba fazendo com que em algum momento a gente esteja ouvindo um artista, outro a gente esteja em outro momento a gente esteja ouvindo outros, mas principalmente em estilo musical, eu gosto muito de uma pegada mais acústica, então, consequentemente, eu acabo trazendo muito dessa influência para o que eu ouço diariamente, né? E dentre essas referências, um artista que eu gosto muito e que sempre está presente comigo é James Taylor, o próprio Sting, num projeto solo dele, né? Tem Simon e Garfunkel, que também gosto muito. Mas assim, se eu parar para analisar essa pergunta, no meu dia a dia, o que eu costumo ouvir muito são releituras de outros artistas, né? Principalmente artistas independentes, que fazem muito covers no YouTube. E isso acaba trazendo uma grande influência para mim em fazer essas releituras de músicas famosas com uma roupagem completamente diferente. E isso acaba também abrindo espaço para experimentações que culminam em projetos autorais, né? Eu tenho algumas músicas autorais, músicas essas que eu nunca trouxe ao mundo, né? São apenas músicas ainda muito pessoais minha, mas que esse é um projeto futuro que ainda está caminhando, mas que permeia muito justamente por isso, de eu estar ouvindo esses artistas independentes, é, colocando essas leituras nas suas interpretações e isso respingando no na minha forma de criar.